Hoje vamos começar o assunto cartografia, beleza? A aula de hoje ela vai ser dividida em 3 pequenos vídeos, 3 pedacinhos, para englobar essa primeira etapa da aula de cartografia. Semana que vem, mais 3 videozinhos e aí a gente conclui esse assunto, beleza? Vamos começar dando uma olhada em como esse assunto é cobrado no vestibular. Se você prestar atenção aí, Enem, Unesp, Unicamp, FUVEST, você vai notar o seguinte: primeiro, é um assunto muito mais cobrado em primeiras fases, em questões objetivas. Olha aí, o Enem com 2%, Unicamp, primeira fase 2%, e FUVEST e Unesp só aparece aí na primeira fase. Então é um assunto mais cobrado em questões objetivas do que questões dissertativas. Beleza? Então vamos lá, para começar a aula de hoje, vamos fazer uma pequena localização aqui com a Rosa dos Ventos. Vocês trabalharam com Rosa dos Ventos lá no ensino fundamental, lembra? Trabalharam aí com a Rosa dos Ventos, fazendo aí esse desenho, essa estrelinha e colocando aí os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Beleza? Depois, ao longo do fundamental e do médio, foi acrescentando aí os pontos colaterais e os pontos subcolaterais. Bom, galera, a primeira coisa aqui, a coisa importante para a gente lembrar é o seguinte: o norte não é em cima, o sul não é embaixo, beleza? A Rosa dos Ventos ela nos dá um referencial. Por convenção, a gente desenha o norte em cima, mas não necessariamente, ok? Você tem que sempre prestar atenção na Rosa dos Ventos que ela aparece no mapa para ver para onde que está essa localização. O norte é no norte, ok? Além disso, a gente vai utilizar alguns nomes especiais aí para os hemisférios. Então é importante você pensar no seguinte: então, olha só, se a gente pega o planeta, divide aí na linha do Equador, separa hemisfério norte e hemisfério sul, aí a gente vai chamar esse hemisfério norte, também podemos chamar de hemisfério boreal ou de hemisfério setentrional. E o hemisfério sul podemos chamar de hemisfério austral ou meridional. Se a gente divide o mundo em 2 hemisférios, agora leste e oeste, a gente pode chamar o hemisfério leste de oriental e o hemisfério oeste de ocidental. Beleza? Partindo disso aí, a gente vai utilizar esses pontos de referência em vários momentos dessas aulas, ok? Vamos falar um pouquinho aqui de movimentos da Terra. Você viu esses movimentos da Terra também desde lá do fundamental. O movimento de rotação e translação são movimentos que a gente aprende desde pequenininho. Esses 2 movimentos, eles são muito importantes para determinar uma série de coisas na nossa vida. Só um spoiler aqui, galera. Existem muitos outros movimentos da Terra. Mas se existem outros movimentos, porque a gente só fala de rotação e de translação. A gente só fala desses 2 movimentos por um motivo muito simples. São só esses 2 movimentos que nós podemos perceber constantemente, cotidianamente. O movimento de rotação é um movimento da Terra em torno do seu próprio eixo. Então ela gira em torno do seu próprio eixo e essa rotação ela dura aproximadamente 24 horas. Para critérios de questões, gente, em geral a gente vai usar 24 horas mesmo, beleza? O correto não é bem isso, é um pouco menos do que essas 24 horas. E como ela gira, né, em torno do seu próprio eixo, e aí a gente tem um Sol, né, que vai iluminar a Terra, a gente vai ter parte da Terra iluminada, parte da Terra não iluminada, que é o que a gente chama de dia e noite. Portanto, essa rotação, ela vai nos dar aí, vai determinar o dia e a noite. Sumaré, quanto tempo demora isso? 12 horas, 12 horas? Não. Depende de 2 fatores. Um dos fatores é onde que você está no planeta. Beleza? A diferença do dia e da noite vai depender da sua latitude. E uma outra coisa importante é em que período do ano nós estamos, porque aí entra o outro movimento da Terra, o movimento de translação. O movimento de translação da Terra é um movimento que a Terra faz em torno do Sol. Tem uma órbita aí que a gente vai chamar de elíptica, e esse movimento, essa volta em torno do Sol, dura aproximadamente 365 dias, ok? É um pouquinho mais do que isso, por isso que a gente vai ter aí os anos bissextos. Né? O ano bissexto ele é um ano que coloca um dia a mais no ano para tentar compensar essas horas excedentes aí do movimento de translação. Beleza? Esse movimento de translação, ele é um pouquinho mais difícil da gente perceber no nosso cotidiano, porque nós estamos muito perto da linha do Equador, então a gente não vai ter uma percepção tão grande da variação da luz do Sol. Presta atenção nessa imagenzinha aí, enquanto a Terra está girando aqui, fazendo seu movimento de rotação, ela também está fazendo um movimento de translação.
Perceba que neste trecho aqui, neste ponto, quando a Terra está nesse ponto, um dos hemisférios está mais iluminado do que o outro hemisfério. E quando ela está neste ponto aqui, a gente vai ter também um dos hemisférios mais iluminado do que o outro. Portanto, se a gente fizer uma separação desse movimento de translação, fazer aqui ó, uma marca aqui e uma marca aqui, a gente vai ter aqui as 4 estações do ano. Beleza? O início dessas 4 estações do ano são marcados por 4 datas especiais. Essas datas que vão receber nomes especiais: os equinócios e os solstícios. Onde a incidência da luz solar na Terra ela vai estar distribuída igualmente nos dois hemisférios. A gente vai dizer que equinócio vai ser a data onde o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Presta atenção na imagem aqui, nessa animaçãozinha, e perceba que ó, aqui está o eixo da Terra, e ele está desenhado aqui de uma forma que esse eixo esteja aqui, né, formando um ângulo de 90 graus, aqui assim com a imagem, bonitinho tal, mostrando a luz solar incidindo na Terra aqui por um lado, iluminando exatamente metade da Terra e deixando exatamente metade da Terra nas escuras, beleza? Quando que acontece o equinócio? A gente vai utilizar aqui algumas datas para marcar, para facilitar, ok? Essas datas elas não são exatas, essas datas elas variam, elas podem modificar, elas podem mudar de um ano para outro. Por quê? Porque a translação não é exatamente 365 dias, porque nós temos outros movimentos da Terra que alteram isso, beleza? Mas a gente pode utilizar como marco aqui o dia 21 de março e o dia 21 de setembro, ok? Então, no dia 21 de março e no dia 21 de setembro são os dois equinócios. Esses equinócios eles vão marcar o início das estações outono e primavera, ok? O que é importante a gente lembrar? Quando é equinócio de primavera no hemisfério norte, é equinócio de outono no hemisfério sul. Então, olha aqui, a gente marcou aqui dia 21 de março, equinócio de primavera no norte, equinócio de outono no sul. E dia 21 de setembro, equinócio de outono no hemisfério norte e equinócio de primavera no hemisfério sul. Belezinha? Então, esse equinócio vai marcar aqui dia e noite com a mesma duração. Para a gente colocar um pouquinho de geometria na brincadeira, presta atenção no seguinte, olha só. A luz do Sol viaja em linha reta. Então, a gente pode dizer que essa luz do Sol ela está incidindo aqui, fazendo né, um ângulo de 90 graus, né, ou seja, aqui ó, perpendicular à superfície da Terra, bem na linha do Equador. E aí, olha só, ela está tangenciando os polos. Isso vai ser interessante daqui a pouco. Guarda essa informação. Ok? Então, isso é o equinócio. E o que vai ser o solstício? Se o equinócio é a data onde nós temos dia e noite com a mesma duração, solstício é a data onde a gente tem a maior diferença entre o dia e a noite. O que é maior? Depende. No solstício de verão, nós temos o maior dia. No solstício de inverno, nós temos a maior noite. Lembrando, mais uma vez, quando é verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Quando é inverno no hemisfério norte, verão no hemisfério sul. Então presta atenção nessa primeira imagem aqui. Essa primeira imagem, ela está mostrando o solstício do dia 21 de junho. Né, o solstício de verão no hemisfério norte e o solstício de inverno no hemisfério sul. Perceba que olha o eixo da Terra. Você consegue perceber que a parte do hemisfério norte tem uma área muito mais iluminada do que as escuras, enquanto aqui no hemisfério sul tem uma área mais escura do que iluminada. Então perceba que quando a Terra está fazendo a sua rotação ali, o hemisfério norte ele está mais iluminado do que o hemisfério sul. Então a gente vai ter o dia mais longo no hemisfério norte. Se você prestar atenção em toda a área além do círculo polar ártico aqui, toda ela está iluminada. Ou seja, o dia ali está durando 24 horas, ou seja, não tem noite nesse período do ano. Da mesma forma, se a gente pegar aqui além do círculo polar antártico, tudo é noite, não tem dia, o sol não ilumina essa área nessa data, ok? Isso é o solstício de 21 de junho. Em 21 de dezembro é a mesma coisa, só que agora a gente tem o hemisfério sul mais iluminado, então o dia mais longo, e o hemisfério norte menos iluminado, ou seja, a noite
mais longa. Belezinha? Então, o que é o equinócio? Dia e noite com a mesma duração. O que é o solstício? A maior diferença entre o dia e a noite. Sendo que no solstício de verão nós temos o dia mais longo e no solstício de inverno nós temos a noite mais longa. Belezinha? Olha aqui essa imagem para você ver o Polo Norte durante um solstício de verão. Perceba aqui, ó, que a gente está fazendo uma projeção que está mostrando aqui só o hemisfério norte. Perceba que a maior parte do hemisfério norte está iluminada, ok? Isso é o solstício de verão. Olha que interessante essa outra animação aqui para você perceber o seguinte. Aqui está o Sol e o Sol está iluminando a Terra. Então perceba aqui que ao longo desse trecho do movimento de translação, nós estamos tendo aqui uma alteração do ponto onde o Sol está atingindo perpendicularmente, ok? Então o que a gente pode dizer usando a geometria aqui, gente? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é a faixa do planeta Terra onde em algum momento do ano, em algum dia do ano, o Sol vai atingir a Terra fazendo um ângulo, né, de 90 graus com a superfície. Ou seja, vai ser uma faixa da Terra onde você vai sentir o Sol na cabeça. Beleza? Se você está além do Círculo Polar, tanto o Círculo Polar Ártico quanto o Antártico, são as partes da Terra, é o pedaço do planeta Terra, onde em algum momento do ano o Sol vai tangenciar. Ou seja, você vai olhar para o horizonte assim, e vai ver o Sol passando pelo horizonte, ok? Ele não vai passar por cima da cabeça. Beleza, galera? Só para terminar, dois outros movimentos da Terra que aparecem quase nunca no vestibular, mas que pode aparecer algumas relações interessantes. Esse movimento aqui, ó, é o movimento de precessão. É um movimento que leva 26 mil anos para se completar, beleza? Ou seja, a gente não percebe este movimento. Mas olha que interessante, ele é um movimento de peão que a Terra faz com o seu eixo. Então imagina o eixo da Terra inclinado aqui, ele está inclinado a 23 graus e meio, e ele vai fazer um movimento de peão. Leva 26 mil anos para isso acontecer. O que isso muda na nossa vida? Isso muda o seguinte, se está acontecendo um movimento de precessão, olha só, joga esse movimento junto com o movimento de translação. A gente vai ter uma alteração daquelas datas dos solstícios e dos equinócios. Por quê? Porque o eixo da Terra está mudando. Então volta lá para o movimento aqui, ó. Perceba o seguinte, olha só, se nós temos um movimento de peão, a data onde o Sol vai incidir perpendicularmente na superfície, no Equador, vai variar. Por isso que este movimento também é chamado de movimento de alteração dos equinócios. A gente pode dizer que daqui 13 mil anos, o solstício de verão do hemisfério sul vai ser em junho e o solstício de inverno do hemisfério sul vai ser em dezembro. Olha que da hora. Por último aqui, gente, o movimento de nutação, que é um movimento que é esse verdinho aqui, ó, é um movimento quase de vibração que o eixo da Terra faz para acertar o seu eixo em 23 graus. Então, por mais que aconteça alterações com a translação, com a rotação, com grandes terremotos, grandes vulcões, a Terra tem um movimento para acertar o seu eixo em 23 graus e meio. Isso pode aparecer em alguma questão de geologia vinculando com terremotos, com grandes terremotos ou grandes erupções vulcânicas. Beleza, galera? Esse vídeo acaba por aqui, mas tem mais vídeo, fique esperto. Beleza? Até daqui a pouco, agora com a aula de coordenada geográfica. Tchau!